Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Quem diz amém por isso? Amém. Meus queridos, o livro do Apocalipse é um livro, para muitas pessoas, enigmático, aonde figuras, taças, selos são apresentados na revelação que Deus deu a João na ilha de Pátimos. Qual é o cerne do Apocalipse? Qual é o tema principal? O tema principal de Apocalipse é a vitória de Cristo, a vitória da igreja sobre Satanás e seus seguidores. Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Apocalipse capítulo 7, 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem diz amém por isso? Glória a Jesus. Por isso que nós pregamos, falamos, cantamos que a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. O que João quer trazer em revelação, irmãos, é que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele é vencedor. Ele está no controle de todas as coisas. Eu gosto muito de falar isso. Jesus está no controle de todas as coisas. Está no controle dos homens, de norte a sul, de leste a oeste. Ele está no controle da natureza. Ele dá ordem aos relâmpagos, aos trovões. Ele dá ordem aos astros, às estrelas. Então Deus, Ele controla o homem, controla a natureza. E acima de tudo, Deus controla todo o universo. A extensão dEle, o poder dEle, os astros, a lua e as estrelas. Ele disse lá no livro de Jonas, Ele deu ordem ao grande peixe, e o peixe atendeu a sua voz. Nenhuma pessoa pode falar com peixe, mas Ele pode, porque os criou e dá ordem, e eles obedecem a sua voz. Aleluia. Eu já falei que a nossa crença teísta é uma crença baseada na transcendência de Deus. Deus está acima de tudo. Deus está além do universo. Deus está além das estrelas. Mas a nossa crença teísta também acredita que, a despeito das leis físicas, químicas e biológicas, Deus é imanente na história. Ele desce, Ele visita, Ele anda, Ele ouve, Ele olha, Ele contempla. E Ele está aqui nesta noite porque a sua
transcendência nos faz sentir a sua presença. Glórias a Jesus. O apóstolo João, capítulo 2, capítulo 3, vai falar de 7 igrejas, desde Éfeso até a igreja de Laodiceia. A noiva do Cordeiro, guardada, protegida e remida por Ele. A noiva é apresentada doente, tem suas falhas, alguns benefícios, mas essa noiva está doente, segundo João. Doente em quê? Que não enxerga. Jesus disse: compre de mim colírio para os vossos olhos, para que possam enxergar. Uma igreja com as vestes manchadas, com a mecânica processual do mundo, com aquilo que envolve toda a globalização. Uma igreja doente. Uma igreja que ficou dentro e Jesus ficou lá fora, batendo na porta, para que alguém abrisse a porta para ele poder entrar. Doente porque estava desnuda, que comprou lã, que comprou linho, que comprou púrpura, mas não tinha o revestimento do poder. Mas esta noiva é amada, é desejada. Ninguém pode ir com esta noiva. Esta noiva tem um noivo que está em cima, e ele vem buscar esta noiva. Ai daquele que se levantar contra a igreja do Cordeiro. O Cordeiro está sentado no trono. Ele domina, sustenta, rege e dá ordem sobre toda a terra. Glórias a Jesus. A igreja do Cordeiro. No capítulo 1, versículo 11, Jesus disse: o que vê João escreve. Mas no capítulo 4 a cena se muda. Muda a situação e muda o local. João diz: depois destas coisas, que ele fala à igreja, que ele brada com voz de trovão, que tem uma espada aguda que sai da sua boca. Ele olha para o céu e vê uma porta aberta. Ninguém pode abrir a porta do céu. Só ele tem a chave de Davi. Ele abre em cima e ele abre embaixo. Se ele fechar embaixo, ninguém abre, porque a chave, o poder está na mão dele. Trono fala de honra, trono fala de autoridade, trono fala de julgamento. O Cordeiro venceu e é vencedor, e só ele pode abrir uma porta no céu. É interessante que no transcurso da história, irmãos, todas as nações criaram cultos miméticos, criaram altares, escamotearam, fizeram sacrifícios, fizeram ideias, sofismas, inventaram várias coisas para poder chegar no transcendental. Nunca conseguiram. Instituíram xamãs, feiticeiros, agoreiros, prognosticadores, profetas do acaso. Criaram um sistema de comunicação. Foram consultar pela rabidomancia, pela quiromancia, pela necromancia, mas nunca conseguiram abrir porta lá em cima. Mas o Cordeiro com sua igreja, que ele ama, que ele venera, que ele protege, no dia que ele quer falar com a sua igreja, ele abre uma porta no céu e a comunicação é feita lá de cima para aqui na terra. Glórias a Jesus. O controle está nas mãos de Deus.
porta se abriu. E uma voz diz: subi até aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. No livro do Apocalipse nós vamos encontrar dentre as portas, 3 portas principais. Primeira, a porta da oportunidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. A porta que Deus nos abriu, ninguém fecha, ninguém bota entulho, ninguém para, ninguém bloqueia, porque o Cordeiro que tem a chave, ele abre e a porta está aberta. Glórias a Jesus. Uma oportunidade. Segunda porta, a porta do coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Aleluia. Deus quer entrar no nosso coração, fazer um banquete especial, para que você tete a tete com Ele, possa contar os seus anseios, possa contar as suas necessidades, e Ele tem resposta. E nesta noite eu profetizo no nome de Jesus Cristo: se você abrir esta porta, haverá um grande banquete, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Glórias a Jesus. Terceira porta aberta, a porta da revelação. Até então João não sabe o que tem lá em cima, e ninguém pode saber nada a não ser que Deus revele. João olha. É importante frisar nesta noite que a igreja sofreu na história várias perseguições. Em 64, com Nero. Nero foi o provocador do grande incêndio de Roma. Roma tinha 14 estados. 10 deles foram totalmente dizimados pelo grande incêndio. Nero coloca a culpa nos cristãos. Há uma perseguição. Crucificaram um cristão no meio, na ponta das estradas. Colocaram um breu nos cristãos. Tocaram fogo nele para iluminar durante a noite. Mas eles não negavam o nome de Jesus, porque tombava aqui e Jesus recebia a alma lá em cima. Glórias a Jesus. Podem fazer o que quiser com a igreja é vencedora. Se morrermos aqui, o Senhor nos receberá na glória, para a honra e glória do seu santo e eterno nome. Glórias a Jesus. Domiciano 95 é ele que manda João para a ilha de Pátimos. Segundo o historiador Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiástica, antes que João fosse sentenciado para Pátimos, pegaram um caldeirão com óleo fervendo e disseram: vamos colocar ele aqui para saber o que é que sai de dentro do caldeirão. Ele não acredita em Jesus, prega esse Jesus aí, que protege, que guarda. Muita gente morreu. Eu quero ver com ele agora.
E quando João é imergido dentro do óleo e esperavam sair somente um homem torrado, ele sai ileso, 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 porque ele é aquele que está na cova com Daniel, ele é aquele que entrou na fornalha ardente em nossa vida, e nós estamos aqui por causa dele, por ele e com ele. Glórias a Jesus. 112 depois de Cristo, Trajano, outro imperador cruel, que matou, que humilhou. Marco Aurélio, 117 depois de Cristo. A história está se repetindo. Veio Décio em 250. E depois Diocleciano, no ano 303. Então a igreja é martirizada, a igreja é humilhada, mas a igreja permanece de pé. Aleluia! Glória a Jesus! João vai a ser arrebatado em espírito. Quando ele é levado pela porta aberta, João viu um trono posto no céu, e um que estava assentado sobre o trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías está no meio de um povo de lábios impuros, se contaminou, foi levado pela turba, foi levado pela circunstância. Mas um dia, no capítulo 6, versículo 1, ele diz que olha e vê um alto e sublime trono, e aquele que está sentado em cima dele é poderoso, é majestoso e reina para todo o sempre. Glória a Jesus. João disse que este que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco que estava ao redor do trono parecia semelhante a esmeralda. Acompanhe-me o relato de João. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Levante a sua mão e glorifique aquele que é todo-poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Aí João vai prosseguir a visão. No capítulo 5 ele vai dizer: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro
escrito por fora e selado com 7 selos. O controle da história está na mão dele. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Quem? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. A João diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí agora, aleluia, a apoteose da visão. E disse-me um dos anciões: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu quero perguntar nesta noite: o que é que está engendrado na sua vida que Deus não possa resolver, que Deus não possa responder? Ele tem resposta para a nossa vida nesta noite. Ele é cura, Ele é resposta, Ele é satisfação, Ele é alegria, Ele é continuidade, Ele é gozo, Ele é poder, Ele é prosperidade nesta noite. É Ele, e por isso que a igreja levanta as mãos com muita unção e diz: glorificado seja o nome do Cordeiro, que vive e que reina para todos sempre. João prossegue: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e que tenha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Aí o cordeiro que tem poder veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouros, cheias de incensos, que são as orações dos santos. As nossas orações sobem, as nossas orações sobem, e está diante do Cordeiro. O Cordeiro contempla, o Cordeiro escuta e responde. Aí quando ele pegou isto aqui e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os 7 selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus toda tribo e língua e povo e nação. Glórias a Jesus. E nós estamos aqui nesta noite por causa do Cordeiro, daquele que abre, daquele que tem poder sobre o futuro, sobre a história, sobre as nossas vidas. Ele tem poder na tua casa, na tua vida. Os seus passos que você dá, os teus cabelos estão contados. Ele contempla o teu resfolegar durante a noite, porque o Cordeiro não dorme, e de eternidade em eternidade os céus proclamam a sua glória, e a igreja glorifica o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Fique de pé glorificando o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que Jesus maravilhoso, Glória a Deus. que Jesus poderoso. Aleluia. Aleluia. Alguém para Jesus nesta noite? Alguma vida
As pessoas que ouviram nesta noite os cânticos, a mensagem, por gentileza. Aonde está, por gentileza, a primeira vida para Jesus? Você que veio, que escutou a palavra, os louvores. Nós queremos orar pela tua vida. Você que está enfermo, você que está triste, o Cordeiro de Deus te visita nesta noite. Glória seja dada ao seu santo e eterno nome para todo sempre.